Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui está tudo bem, glória a Deus por isso. A nossa leitura de hoje será no livro de Êxodo, capítulo 28, 29, 30 e 31. Vamos iniciar então nossa leitura? Êxodo capítulo 28, as vestimentas sacerdotais. Farás aproximarem-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão teu irmão e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Farás para Arão teu irmão vestimentas sagradas, que lhe exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Farão vestes sagradas para teu irmão Arão e para seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Farão o colete sacerdotal bordado artisticamente, com fios de ouro sobre linho fino trançado e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 2 ombreiras nele serão fixadas, ele aí será atado por suas extremidades. O cinturão e o colete que por ele é preso serão confeccionados da mesma peça. O cinturão, igualmente, será feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes em uma e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento, como faz quem trabalha em lapidação. Para a incisão de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel. Em seguida, as prenderás com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Desse modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Yahvé para memória. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engastes. Farás o peitoral do julgamento, tu o farás artisticamente, bordado como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Terá formato quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Colocarás nele engastes de pedras preciosas, dispostas em 4 fileiras. Na primeira fila haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel, 12 como seus nomes. As pedras estarão gravadas com os selos, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral
correntes trançadas com um cordão de ouro puro. E farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na sua orla interior, junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura, sobre o cinturão do colete sacerdotal. O peitoral será preso através de suas argolas, as argolas do colete sacerdotal, com um cordão azul celeste, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre seu coração, no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante de Yahvé, o Senhor. Porás também no peitoral do juízo os urim e os tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão, ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. Farás o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul celeste, com uma abertura para a cabeça no centro. Em torno dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto bordarás romães com fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã, em seguida outro sino e outra romã. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo, na presença de Yahvé, o Senhor, e quando sair, e dessa maneira não perecerá. Executarás também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam os selos, consagrando a Yahvé, o Senhor. Ela será atada na parte dianteira do turbante, com uma fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados. Ao fazerem todas as suas ofertas, esse sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. Tecerás uma túnica e um turbante com linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Para os filhos de Arão, farás túnicas e cinturões. Tu lhes farás também mitras, a fim de lhes exaltar a honra e a dignidade. E assim vestirás a teu irmão Arão, bem como a seus filhos. Depois os ungirás, darás a eles investidura e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro, ou nos momentos em que se aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade,
depois dele. Êxodo, capítulo 29. Consagração dos sacerdotes. Então o Senhor disse a Moisés: isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo sem fermento, farás pães e bolos amassados com azeite puro e pães finos, untados com azeite. Tu os colocarás num cesto, e nos cestos os trarás também o novilho e os cordeiros. Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e, derramando-o sobre sua cabeça, o ungirás. Dessa mesma maneira farás aproximarem-se seus filhos e os vestirás devidamente com suas respectivas túnicas, e os cingirás com os cinturões, e colocarás sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho diante de Yahvé, na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho, fora do acampamento, porquanto se constituiu em oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e o lançarás sobre o altar, em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro em pedaços, e lavadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar. Isso é o holocausto dedicado a Yahvé, é oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o segundo cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás esse cordeiro, recolherás um pouco do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu o lançarás sobre o altar, todo ao redor. Pegarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e farás aspersão com ele sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles e suas vestes, assim como seus filhos e todas as suas vestes. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Tomarás também da cesta de pães ázimos um pão, um bolo assado, feito com azeite, e um pão fino.
porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Yahvé. Em seguida, os retomarás de suas mãos e queimarás os pães no altar, com o holocausto de aroma agradável perante Yahvé. Essa é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e o moverás conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. E essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do cordeiro da ordenação, que é de Arão e de seus filhos. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É contribuição obrigatória que lhes farão das suas oferendas de comunhão a Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda do encontro para ministrar no santo lugar, terá de usá-las durante 7 dias. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão, que está no cesto, à entrada da tenda do encontro. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração. Exclusivamente os sacerdotes poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro da ordenação ou pão, até a manhã seguinte, queimarás todas as sobras. Não se comerá, porque é oferta sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo que te ordenei. 7 dias durará o rito da ordenação deles. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado e expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo perante o Senhor. Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidos e 1 litro de vinho como oferta derramada. Oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol, como uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Esse será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, à entrada da tenda do encontro diante de Yahvé. Nesse local eu me encontrarei convosco e falarei convosco e falarei aos vossos corações. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também a Arão e a seus filhos para que me sirvam como sacerdotes, e habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus, e eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles, eu, o Eterno, seu Deus. Êxodo capítulo 30. O altar dos aromas e perfumes. Farás também um altar para queimares nele incenso, de madeira de acácia o farás. Será uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas
terão prolongamentos como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustentem os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais e os revestirás de ouro. Porás o altar defronte do véu, que está diante da Arca da Aliança, perante o propiciatório, que é sua tampa, e está sobre o testemunho, onde encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramareis sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Uma vez por ano, Arão realizará sobre as pontas do altar, em forma de chifres, o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado, no dia do perdão. Anualmente, ele fará essa apropriação por si e pelas vossas gerações. Sendo assim, santíssimo é esse altar a Yahvé, o Senhor. Então Yahvé falou mais a Moisés e lhe ordenou: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os recenseares. Todo o que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são um tributo ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas de prata, ao pagar o tributo estabelecido a Yahvé, em resgate por vossas vidas. Receberás dos israelitas o dinheiro da propiciação, e tu o usarás para os serviços da tenda do encontro. Será esse um memorial diante de Yahvé, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem expiação por suas próprias pessoas. Então Yahvé orientou a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, geração após geração. E prosseguiu dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas, de primeira qualidade: 6 quilos de mirra virgem líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático, 6 quilos de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite puro de oliva. Com tudo isso, farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções.
Com ele ungirás a tenda do encontro e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com sua base. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos, e tudo que neles tocar igualmente ficará santificado. Ungirás também a Arão e a seus filhos, e os consagrarás para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal, como meus servos em minha honra. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: isso será para vós e para todas as vossas gerações futuras, como um óleo sagrado para unção. Não será derramado sobre o corpo de nenhum outro homem. E, quanto à sua composição, não fareis outro bálsamo semelhante a ele. Esse é um óleo sagrado e santo, deveis preservá-lo. Quem preparar um outro azeite parecido e colocá-lo sobre um profano, será exterminado do seu povo. E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Essa mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo. Moerás parte dele até virar pó e o depositarás diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Não fareis para vós nenhum outro incenso de composição ou perfumes semelhantes para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse para aproveitar da sua fragrância, será banido do meio do seu povo. Êxodo, capítulo 31. E disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele, por companheiro, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado-te para realizar: a tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios santos, a bacia com sua base, as vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes para cada um de seus filhos, quando ministrarem como sacerdotes, o bálsamo especial para as unções e o incenso de exclusivo perfume para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo com o que te ordenei. E falou ainda o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e orienta-os. Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor, que vos santifica. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte.
Todo o que realizar nesse dia algum trabalho será exterminado do meio de seu povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar. O 7º dia, porém, é o sábado, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração a Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia do sábado deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés, no alto do Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com os seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Amanhã a nossa leitura será em Êxodo, capítulos 32, 33 e 34. Eu espero você amanhã para essa leitura. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Um abraço. Que Deus te abençoe.